Olá pessoal, então gravando aqui mais sequência aqui em circuitos elétricos, lei de Kirchhoff dessa vez. Então começando sempre, né, por que estudar? Então vocês sempre têm que se preocupar com isso. Então vocês têm que sempre se preocupar em saber para que você está estudando algumas coisas, mesmo que sejam coisas muito básicas, certo? Então a primeira coisa que você tem que saber por que você está estudando lei de Kirchhoff é porque ela é a base para os teoremas de circuitos. Certo? Então, o que eu quero dizer com teorema de circuito? É aquela história lá, né, do Thevenin, né, Norton, que é a mesma coisa. Uma é com fonte de corrente, outra é com fonte de tensão. Mas não só isso aqui, mas também a lei de Kirchhoff é a base para você entender a maior invenção, que eu digo assim, da engenharia, que chama-se superposição. Então, superposição é realmente, olha, em engenharia eletrônica, eu arrisco dizer aí, vocês que acompanham algumas coisas de ficção, isso aqui é como se fosse o santo graal, né? Se fosse para dizer assim, da eletrônica, certo? Então, superposição é muito importante, é um conceito que você vai levar para engenharia o resto da vida, certo? Então, aí você pensa assim, professor, mas para que eu quero estudar teoremas, né? Porque você está pensando, beleza, isso aqui é a base para os teoremas, né? Mas para que servem os danados teoremas? Então, não adianta, né? Se você não sabe para que servem os teoremas, você também não vai saber para que você vai estudar a base para os teoremas. Então, os teoremas, eles servem para você fazer contas de cabeça. Certo? Então, quando você vê um engenheiro, né? Um engenheiro raramente ele vai fazer as contas exatas para ele ter um insight. Ele bota um simulador para fazer. Então, isso aqui a engenharia usa muito conta de cabeça. Para você ter uma ideia do que vai acontecer. E aí você manda um software calcular o valor exato e tudo mais. Então, fazer contas de cabeça em circuitos grandes. Circuitos grandes e complexos. Então, às vezes, você vê um cara, nossa, aquele engenheiro ali fez a conta assim muito rápido, o cara pegou um circuito gigante, já sabia que isso era isso, era isso, isso era aquilo, tal, tal. Aí você não sabe, né? Será que o cara realmente é um crânio, né? Não, é porque ele estudou, né, os teoremas, estudou a base das leis de Kirchhoff e ele está usando isso, certo? Deterministicamente para simplificar o problema para ele e ele saber o que vai acontecer, certo? Segundo motivo por que estudar a lei de Kirchhoff, adquirir experiência visual de circuitos, certo? Então, quando você está estudando a lei de Kirchhoff, você está ao mesmo tempo adquirindo experiência visual de circuitos. Então, para que serve isso aqui, né? Para que ter essa experiência visual? Então, essa experiência visual de circuitos, à medida que você vai treinando, resolvendo os problemas de lei de Kirchhoff, isso aqui você está treinando o cérebro. Certo? Você está treinando o cérebro, né? Para que esse treinamento aqui vai te dar velocidade para resolver problemas, certo? Então eu estou dizendo aqui já o que você vai colher no futuro. Então você está investindo agora o seu tempo para você estudar a lei de Kirchhoff, para que no futuro você vai colher tudo isso que eu estou falando aqui para você, ok? Então o terceiro motivo é que eu vou dizer assim, por que estudar a lei de Kirchhoff? Para entender modelos de dispositivos, né, eletrônicos. Como assim, professor? Entender modelo de dispositivo? Simples. Que modelos são esses? Do transistor, né, e do diodo. Da válvula também. Pessoal que gosta aí de válvula. Ou de qualquer elemento, né, triodo, certo? Qualquer elemento triodo ou diodo. A válvula ela pode ser diodo, pode ser triodo, certo? Então, a base para você entender os modelos, para que você entenda realmente de cabeça como que você raciocina, né? Você tem que saber lei de Kirchhoff. É o básico. Se você está calibrado, treinado, vai longe.
Então, vamos revisar aqui só uma parte antes de começar na primeira lei de Kirchhoff, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Só revisar aqui do vídeo anterior, se você não viu, só pegar no canal aí, o sentido da corrente. Porque no livro ele usa o bizu, né? Então, de novo, isso aqui, ó, de novo. Certo? Só uma revisão. Botei esse de novo aqui, ficou meio estranho. Vamos botar só a revisão, né? Então, vamos usar aqui, pessoal, a convenção passiva, certo? Da corrente, que é o seguinte, você tem um elemento aqui, né? Então você tem o terminal A, terminal B, então a corrente vai passar aqui, né? Corrente I vai passar do terminal mais para o terminal menos. Então por que eu vou usar essa convenção passiva? Porque eu acho mais fácil e intuitivo de você entender do modelo físico que quando a corrente ela atravessa, né, desse lado, né, do lado esquerdo de A para B, quando ela vai de A para B, ela está acontecendo uma queda de tensão. Certo? A tensão era mais, está caindo para menos. É mais fácil de você lembrar e até não errar, certo? E a convenção ativa é o contrário para a fonte, né? Então, se você tem uma fonte aqui, né, menos mais terminal A, terminal B, a gente vai usar que a corrente vai do menos para o mais, porque a fonte está fornecendo energia, né? Então, o potencial vai subir na fonte do menos para o mais, o que é natural, né? Se você está no potencial menos da fonte, quer dizer que é o menor, né? É o potencial menor, é o que está no menos. Então, subiu para o mais, ótimo. Então, usando essa convenção, você... professor, vou usar essa sua convenção aí, quer dizer que não vão conseguir, né, usar o livro. Vai conseguir usar qualquer livro, certo? É só você trocar os sinais. A gente viu no outro vídeo que só multiplicar por menos 1 funciona. Então, se você usar tudo isso que eu estou lhe ensinando aqui, você vai conseguir resolver circuitos dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, de qualquer lugar do mundo, certo? Matemática é a mesma, tá? Então, aqui é a ideia, queda de tensão. E aqui eu tenho um aumento de, né? Então, a tensão aumenta aqui, né? Cresce, um crescimento de tensão. Né? Tensão cresce, ok? Então, vamos para a primeira lei de Kirchhoff. Então, lei de Kirchhoff das tensões. Você vai até conseguir abreviar isso aqui, né, que a gente não vai escrever toda vez isso, por LKT. Então, toda vez que eu falar LKT, né, é isso aqui. Então, como a gente não vai errar, isso aqui é para nunca errar, tá? Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui vai valer para sempre em qualquer circuito linear, ok? Resistivos, e depois a gente vai expandir para os circuitos com indutores e capacitores. Então, primeiro, né, eu vou escrever aqui o que diz essa lei de Kirchhoff. Fala que a soma algébrica das tensões num caminho fechado é zero. Só isso? Não. Para todo instante de tempo. Certo? Para todo instante de tempo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Se eu tiver um circuitinho aqui, ó, por exemplo, circuito mais menos, tem um dispositivo A, tem um dispositivo B, né? E aí eu tenho aqui o meu VF da fonte, ok? Então, a corrente. Então, como começar, né? Pessoal, estou com um circuito, como é que eu começo a botar sinal, botar tudo? Então, você tem que começar pela corrente. Então, quem define a corrente, que é a primeira coisa que você vai fazer na lei de Kirchhoff das tensões, é a fonte. Então, se é a fonte que determina a corrente, então se está do menos para o mais aqui, então a corrente vai do menos para o mais. Certo? Se a corrente vai do menos para o mais, a corrente vai fazer isso e a corrente vai fazer isso. Então, se a corrente foi definida,
pela fonte, agora você bota os sinais. Então, sinal aqui do V1. Na verdade, isso aqui eu vou chamar assim. Vamos chamar aqui de V2. Vou chamar isso da fonte de V1. Né? V2 e aqui o V3. Você sabe que o da fonte é um ativo, então a corrente vai do menos para o mais, porque ela sobe. Atenção, ela está fornecendo. Né? Então, daqui para cá, sobe. Daqui para cá, desce. Daqui para cá, desce também, atenção. Né? E volta para o menos da fonte. Ok? Então, quem determina... Então, só escrever para quem aqui quiser depois lembrar. Então, quem determina os sinais de mais e menos, né? Sinais de mais e menos, né? É a corrente. Então, primeiro você tem que determinar a corrente para depois saber os sinais. Certo? Então, depois disso é só aplicar a lei. Então, aplica a lei. Pronto, então vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Então, o caminho fechado, está aqui meu caminho fechado, então V1 menos por mais subiu, mais, né? Então, menos V2 menos V3 é igual a zero. Ok? Então, está aqui a nossa equação da LKT. Feito. Né? Só isso, aí você vai no livro, aí, professor, mas no livro está diferente. Né? No livro estava escrito assim, né? Então, pode inverter os sinais disso aqui, pode ser exatamente o contrário. Então, matemática responde. Pergunte a matemática. Né? Porque depois que virou matemática, agora é só resolver. Né? Então, isso aqui é matemática. Então, aqui é V1, né? Então, matemática responde sim. Você pode trocar os sinais. Então, você pode colocar menos V1 mais V2 mais V3 é igual a zero. Por quê? Se você multiplicar uma equação por menos 1, não muda. Né? Só que isso aqui não é muito intuitivo, certo? Isso aqui é mais bizu. Por que bizu? Porque, vem aqui e entra no menos aqui em cima, ó, aqui no circuito. Então, aqui entra no menos desse lado e sai do mais. Então, né, entrou no menos, né, começa com menos aqui, ó. Não, isso aqui é bizu, não vai fazer você aprender nunca. Vai fazer você decorar, fazer uma prova e depois esquecer. Tá? Então, bizu é sinônimo de decoreba. Né? Não funciona. Não funciona. Ok? Então, vamos usar o aprendizado intuitivo. Né? Então, isso aqui é intuitivo. Né? Sobe, desce, tensão. Né? Do menos para o mais, a tensão sobe. Do mais para o menos, a tensão desce. Ok? Então, intuitivo é sempre melhor. E tem uma coisa interessante, que essa lei de Kirchhoff, né, só vale, né? Não é que ela só vale. É que a gente tem que considerar, né, caminhos, vale para todos os caminhos fechados, tá? Caminhos dependentes. Você pode ler no livro, né? É só para os caminhos independentes, né? Não, veja. Se você tiver um circuito assim, ó, vamos dizer que eu tenho um circuitão grandão aqui, aí depois tem uma ligação daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E aí você vai fazer a lei de Kirchhoff, aí você faz, não, professor, vou fazer essa malha aqui, ó, essa malha, esse quadrado primeiro aqui. Aí você aplica a lei de Kirchhoff aqui na malha 1. Aí depois você aplica a lei de Kirchhoff aqui na malha 2. Tem problema? Não, pode fazer. E aí depois você aplica a lei de Kirchhoff aqui na malha 3. Tem algum problema? Não. Aplicou, ok. Então, essas três malhas, elas são independentes, certo? Então, se você fizer essa malha grande aqui, pode fazer nessa malha grande aqui, professor? Essa malha grande aqui, pode fazer? Pode. Mas as variáveis que você for usar nessa malha grande dependem das malhas pequenas, certo? Já estão contidas na malha pequena. Então, nesse circuito aqui, ele só tem três independentes. Então, sempre que você for fazer, e tem a laranja, né? Tem uma que depende, né? Que depende das outras três. Então, sempre que você for resolver lei de Kirchhoff, tenha muito cuidado de pegar sempre da menor malha possível para maior. Nunca pegue já de cara a maior, porque isso aí você está arriscando errar. Ok? Então, vamos fazer um exemplo de um circuito real aqui. Vamos botar aqui exemplo. Fazer um circuito real aqui.
Vou botar resistores aqui. E aí vem aquela pergunta, né? Vou botar meu VF aqui. Tem o R1, R2, R3 e R4. R4. E aí vamos fazer a LKT aqui. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff, certo? Então, primeira coisa, fonte determina a corrente. Certo? Então, a primeira coisa, você tem que saber o sentido da corrente. Então, a segunda coisa é a corrente, que você já determinou pela fonte, né? Determina os sinais de tensão. Então, eu já estava pulando aqui. Determina os sinais de tensão. E, por fim, aplica a lei. Ok? Então, vamos fazer isso. Então, corrente... Aí vem a dúvida, né? Ah, professor, mas eu aprendi no livro, né? Que a gente bota girando para cá, bota girando para cá. Ou então, o livro diz que é equivalente se eu colocar girando para cá, girando para cá. Como é que eu faço para decorar isso aqui? Não precisa decorar. Você tem que aprender por que o livro usa esse tipo de coisa. Então, vamos aprender aqui o seguinte, ó. Correntes físicas. Como é que é a física das correntes, né? Correntes físicas reais. Como é que acontece? Na realidade, para a gente entender depois qual é, né? Por exemplo, então, na realidade, você vai ter aqui o mesmo circuito, né? R1, R2, R3 e R4, certo? Então, na realidade, se a fonte, né, se eu esqueci do VF aqui, se a fonte, ela passa uma corrente I aqui, quando essa corrente I chega no R1, né? Nesse nó aqui, ela vai se dividir, concorda? Então, fisicamente, vai vir uma corrente I2 para cá. Essa I2 vai passar por R4 também, porque não vai se dividir mais. E vai voltar para cá, né? Para esse outro nó aqui. Só que a I1, quando ela se separou ali, ela se dividiu em I2 e I3. Né? Então, tem 3 aqui. E aí, elas vão se juntar aqui de novo para se transformar de volta na I1. E voltar para a fonte. Então, esse tipo de modelo físico, né? Então, tem prós e contras. Então, quais são os prós? Então, vamos usar ele? Não. Já adianto que não. Não vamos usar isso aqui. Vamos usar ele. A gente vai usar esse, mas a gente vai usar ele com um modelo intuitivo. É sempre intuitivo. Então, prós. Ele é intuitivo, esse modelo. Por quê? Porque ele é físico, né? Intuitivo com a realidade. E a gente vai se basear nele para fazer o nosso modelo. Por que é intuitivo? Porque quando a corrente chega nesse nó aqui, ó, preto agora, aqui em cima, ela se divide em I2 e I3. É intuitivo, né? Você chega a uma corrente que tem 2 fios, vai uma parte para um lado, uma parte para o outro. Mas qual é o contra? Né? Qual é o contra disso aqui? Contra disso aqui é que tem muita chance de erro. Tá? Por que tem muita chance de erro? Porque se você tiver um negócio assim, ó, se tiver um VF1 e um VF2 aqui, aí você vai se complicar. Você vai se complicar, porque aí você não vai saber, tá? Quem determina a corrente é a fonte, então ela vem pra cá. Quem determina a corrente é a fonte, ela vem pra cá. E aí, como é que vai fazer? Vai fazer o modelo físico? Vai. Aqui, até que aqui ficou fácil, né? Juntou, vem no meio, depois separa de novo, né? Então, aqui deu certo, né? Então, o problema é quando tem mais fontes misturadas no meio, pode ser que você dê problema, tá? Pode ser que dê problema. Então, como é que a gente faz para achar um método que vai nos fazer sempre abstrair o problema, independente se tem fonte, se não tem, né? Então, qual é o que eu prefiro e que eu vi que eu comecei a não errar, né? Qual é o melhor modelo? Então, solução. Como construir um bom modelo? Então, perceber, você tem que perceber, né, o detalhe. Então, qual o problema de circuito? Você tem que perceber o detalhe e usar um modelo melhor que não tenha chance de erro.
né, para reduzir chance de erro, né? Reduzir chance de erro, né? Chance de erro aqui, vocês entenderam, né? Então, qual é o detalhe? Então, qual é o perceber? Perceber detalhe. O que é isso, professor? Qual o detalhe que eu tenho que perceber, né? Observe o elemento do meio. O que acontece com ele? Vamos observar esse elemento do meio. Olha só o que acontece. Vou desenhar de novo o circuito aqui, ó. O circuito estava lá em cima, vou desenhar de novo aqui, ó. Veja só o que acontece com esse elemento do meio aqui. Esse R2 aqui, ó. O que acontece com esse R2 aqui? Né? Então, se você observar bem, eu vou até desenhar ele aqui diferente. Vou fazer assim, ó. Observe o elemento do meio. Então, agora você consegue observar bem ele, né? Então, vamos desenhar as correntes aqui, ó. I1, né? Aí se divide, vem I3 para baixo, vai I2 para o outro lado lá, desce I2 para esse lado aqui, volta I2 por aqui, se junta com I3 e volta para I1. Então, observe que coisa interessante, ó. Se você olhar esse lado esquerdo aqui, ó. Observe o lado esquerdo e observe o lado direito. Né? Você concorda comigo, né, que do lado esquerdo, na malha do lado esquerdo, todos os elementos passam I1, né? Então você concorda comigo que nessa malha aqui, todos os elementos passam I1, com exceção do cara que está no meio. E do lado 2, desse lado 2 aqui, você concorda que todos os elementos passam I2, com exceção do que está no meio? É ou não é? Certo? Então, esse é o segredo, certo? Esse é o segredo. Você perceber que na malha da esquerda passa uma corrente I1, na malha da direita passa uma corrente I2 e no meio tem a I3. Certo? Então, existe uma maneira mais simples de você escrever isso aqui, certo? Uma maneira bem mais simples de você escrever isso aqui. Então, se eu tiver o circuito aqui, ó, né? Imagina que aqui está o circuito. Então, I1, eu vou escrever assim, ó. Eu vou dizer que aqui passa I1 na malha 1 e vou dizer que aqui passa I2 na malha 2. Aí o cara, professor, mas o do meio não vai passar I1 nem I2. Exatamente, esse cara do meio aqui, eu não vou chamar de I3. Então, não vou chamar de I3 aqui, ó. Não vou chamar. Esse cara eu vou chamar de I1 menos I2. Por quê? Porque, primeiro, para malha 1 é I1 menos I2. Para malha 2, vou botar até aqui assim, ó, é I2 menos I1. Então, ó, esse cara para malha 1, vendo da malha 1, se eu estou vendo ele da malha 1, eu estou vendo I1 descendo e I2 subindo, é ou não é? Né? Então, se eu estou dentro da malha 1, isso aqui é I1 menos I2. Eu sigo o sentido da corrente da malha 1. Então, quem começa é a corrente da malha 1. Se eu estiver na malha 2, né, eu estou seguindo o sentido do I2 aqui, né? Então, vai ser I2 menos I1, porque eu estou na malha 2, né? Quem determina o sentido da malha 2 é a I2, certo? Então, o segredo é não criar I3, certo? Não criar I3. Então, você chama a I3 de I1 menos I2, ou, dependendo da malha que você tiver, I2 menos I1. Então, I2 menos I2 não está errado aqui. Certo? Então, vai depender de que lado você está da malha. É muito mais fácil. Então, vamos resolver o circuito agora dessa maneira. Então, vamos desenhar um circuito aqui. Então, tem o R1 aqui, tem o R2 aqui, tem o R3 e R4, né? Então, meu VF. E aí você vai, não, a fonte determina. Então, se a fonte está de baixo para cima, eu já vou botar aqui a corrente dessa malha I1 e a corrente dessa outra malha aqui é I2. Nem escrevo mais nada pelo cara do meio, porque o cara do meio eu sempre sei que ele vai, né, seguir
a corrente que eu estiver calculando de cada lado. Então, se eu estou do lado esquerdo da primeira malha aqui, vai ter uma queda de tensão no R1, vai ter uma queda de tensão no R2, porque eu estou na malha da esquerda. Então, quem está determinando aqui o sentido é I1, né? E aí eu vou fazer para a malha 1 aqui, ó, malha 1. Então, eu esqueço a malha 2. Malha 1. Eu só estou olhando para a malha 1. Então, vai ser VF menos, qual que é a tensão em R1? Vai ser I1 vezes R1, né? Pela lei de Ohm. E qual que é a tensão em R2? Né? Vai ser, quem é a corrente de R2? Como eu estou na malha 1, né? Como eu estou na malha 1, a corrente de R2 vai ser I1 menos I2 vezes R2. É igual a zero. Certo? Então, como eu estou na malha 1, começo com I1. Por que começo com I1, professor? Porque se eu estou olhando do lado de I1, eu estou indo de cima para baixo. Se eu estou indo de cima para baixo, é I1 que está descendo menos I2, que é I3. Então, a I3 que desce é I1 menos I2. Certo? Porque eu estou de cima para baixo. Então, I1 que está de cima para baixo, a I2 está de baixo para cima. Agora, se eu estiver na malha 2... Então, dê pause no vídeo se você precisar, tá? Se você precisar, dê pause no vídeo. Entenda, pense um pouco no que eu estou falando aqui. Tá? E aí na malha 2 eu vou colocar os sinais. Quem determina a corrente são os sinais. Então na malha 2 desse lado aqui vai ser mais menos de baixo para cima, porque a corrente 2 está de baixo para cima, mais menos aqui, mais menos aqui, mais menos aqui. Então na malha 2 eu vou ter menos, porque eu estou, né, caindo a tensão aqui no R2. Né? Então daqui para cá está caindo a tensão. Certo? Ah, professor, mas eu estou subindo no circuito. Não importa. Não é geograficamente. É eletricamente. Então, eletricamente, a corrente I2 está do mais para o menos no R2, menos I1. Né? Então, aqui vai ser I2 menos I1. Né? Vezes R2. Aí, menos I2 R3, menos I2 R4. Igual a zero. Pronto. Certo? Isso aqui, para quem não lembra, né? Isso aqui é a lei de Ohm. Lá da física. Né? Corrente vezes, né, resistência. A gente viu lá no capítulo de elementos e circuitos, no vídeo, né? Então veja, essas duas equações aqui, né? Essas duas equações aqui só tem, nós temos aqui duas equações e duas incógnitas. Né? Quais são as duas incógnitas? I1 e I2. Certo? Porque o resto é dado, os valores das resistências são dados, o valor da fonte de tensão é dado, então só tem, né, duas equações, só substitui uma na outra, resolve. Ok? Então, aí, professor, e se tiver três, né? Muito fácil assim, né? Só com dois, um exemplo só, né? Para bater com o seu método e tal. Isso aqui vale para qualquer circuito. Vamos botar um circuito maior aqui. Vamos botar, vou fazer com 3 malhas agora, professor. Vamos lá. Não tem problema. Então, ó, 3 malhas agora. Vamos ver o que dá. Né? Então eu vou ter R1, R2, R3, R4, R5, R6 e o VF. Aí você vai dizer, e aí, professor, como é que eu faço? Simples, quem determina é a fonte. Primeira coisa, você tem que, né, sempre saber que as correntes são determinadas pelas fontes. Certo? Correntes pelas fontes. E 2, né, correntes, né, vão dizer os sinais. E aí aplica. Certo? Então vamos lá. Corrente I1 para cá. Corrente I2 para cá. Corrente I3 para cá. Então você já tem que ser capaz de localizar os elementos do meio. Então, ó, tem o elemento do meio aqui, elemento do meio aqui. Então, deixa eu só desfazer aqui. Opa, volta para lá. Elemento do meio aqui, né? Então temos dois elementos do meio. Então, ó, já vou botar os sinais aqui em cima, mais, menos. Desse lado é mais, menos. Do outro lado é mais, menos. Desse aqui é mais, menos.
aí desce aqui mais menos, aí sobe aqui mais menos, mais menos, mais menos. Então, aprendendo o conceito básico, você, né, vai pegar a prática. Então, vamos fazer na malha 1. Então, malha 1, eu vou ter VF menos I1R1 menos, opa, elemento do meio. Elemento do meio é a subtração das correntes. Então, eu estou na malha 1, então é a corrente I1 menos I2, porque quem está descendo é a I1. Eu estou indo no sentido de descer aqui, né? Vezes R2 é igual a 0. Malha 2. Malha 2, eu vou ter menos, porque eu estou aqui, né? Começando aqui, ó. Né? Então, começa aqui, começa no menos aqui, ó. Né? Tá caindo. Ah, professor, é um mais aí, né? Não, mas é porque cai. É porque daqui para cá desce a tensão. Né? Então, se desce a tensão, eu estou no sentido de subindo geograficamente aqui, né, na tela. Então, o I2 que está subindo. Então, I2 está primeiro aqui. Ó. I2 menos I1 está subindo. R2 menos I2 R3. Aí, menos, opa, outro elemento do meio. Só que agora eu estou descendo. Quem é que é a corrente que está descendo aqui? 2. Então vai ser I2 menos I3, R4 é igual a 0. Certo? E aí malha 3, você começa de novo. Aí eu vou começar aqui caindo a tensão, né? Então começa caindo a tensão aqui no R4. Então eu estou subindo geograficamente, mas a tensão está caindo. Então quem é que está subindo de corrente? É o I3. I3 menos I2 vezes R4 menos I3R5 menos I3R6 é igual a 0. Ok? Então, nessas equações aqui, ó, perceba esses elementos aqui, ó. Dê uma pensada neles, né? Como que a gente... Os elementos do meio, como eles aparecem nas equações, né? Então, na malha 1, se você está indo de cima para baixo, o sinal, né, está caindo a tensão. Então, você vai subtrair tensão. Né? A corrente que está descendo ali é I1, quem está subindo é I2. Então, no sentido do percurso, então, lembre-se, você está fazendo um percurso assim, ó. No sentido do percurso verde, é I1 que está na frente de 2, é I1 menos I2. Então, desse outro lado, no percurso verde aqui do segundo, né? Quem está no sentido do percurso? Então, eu vou dizer aqui, ó. Para saber, né, se é, por exemplo, I1 menos I2 ou I2 menos I1, certo? Verifique o sentido do percurso. A primeira, né, é sempre no sentido do percurso. Ok? Então, aqui eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, né? 3 incógnitas aqui. Quais são as incógnitas? I1, I2 e 3. Né? Certo? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui. E depois eu vou começar a botar alguns... Depois que a gente ver o básico, a gente vai fazer um vídeo só de exercício de pegadinhas, né? Aqueles circuitos que tem pegadinha, que tem 2 fontes, 3 fontes, uma fonte no meio, uma fonte embaixo, uma fonte em cima. Então não se preocupe que a gente vai chegar lá, mas por enquanto se concentre em aprender esse básico aqui. Fique craque nisso aqui que eu estou lhe dizendo, né? E aí a gente vai chegar lá no complicado. Então não esqueça de prestar atenção nos elementos do meio e fazer como se fosse, né, uma corrente só em todas as malhas, certo? Então, valeu pessoal, não esqueça de dar um like aí quem não já deu, se gostou, gostou do trabalho, se inscreva no canal que ajuda muito, tá? Então, muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo.